Então Deus é muito bom. So God is very good. Prepara a Bíblia, a palavra de Deus, Prepare the Bible, the Word of God, porque Deus vai falar consigo nesta noite, because the Lord is going to talk to you tonight. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Nesta noite vou falar sobre 7 coisas Tonight I'll be talking about 7 things que você não deve deixar de fazer como cristão. that you must not stop doing as a Christian. 7 coisas que você não deve deixar de fazer como cristão. 7 things that you must not stop doing as a Christian. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Deixa eu falar para vocês Let que me tell essas you, coisas todas all these things estão dentro de uma série de estudos sobre atitudes para vencer. are within a series of attitude that is called Uma attitude. série de estudos sobre atitudes para vencer. Is in a series of studies about attitude to overcome. Aleluia. Hallelujah. Se você quer viver nesses dias como um vencedor, If you want to live these days in an overcomer, você deve saber o que você deve fazer. you must know what you have to do. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Jesus. Que Deus nos dê graça nesta noite. May the Lord give us grace tonight. Que Deus nos dê graça de falar May God give us grace to speak e seu povo a graça de ouvir. and the people the grace to hear. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Então, 7 coisas que você não deve deixar de fazer como cristão. 7 things that you must not stop to do as a Christian. Isso faz parte da sua atitude para vencer. It's part of your attitude to overcome. Número 1, Number 1, que é muito importante. it's very important. Não deixe a sua fé esfriar. Don't let your faith to grow cold. Deixa eu falar para vocês. Let me tell you, Num tempo em que nós estamos a viver, in a time we are living, é muito importante it's very important viver e manter a nossa fé em Cristo Jesus. to live and maintain our faith in Christ Jesus. Porque se nós deixarmos a nossa fé cair, If we allow our faith to grow cold, sem dúvida nenhuma, without any doubt, nós vamos parar. we are going to stop. Se você deixar a sua fé cair, If you let your faith to fall, você vai parar de crescer. you will stop growing. Você vai parar de viver You will stop living uma vida em Cristo Jesus. a life in Christ Jesus. E por isso não deixe a sua fé esfriar. That's why don't allow your faith to grow cold. Não deixe a sua fé cair. Don't let your faith to fall. Permaneça firme na fé. Allow steadfast in faith. Se você quiser ter uma fé firme, If you want to have a steadfast faith, uma das coisas que você deve aprender one of the things you must learn é que a fé em si mesma ela precisa ser alimentada. is that the faith in itself must be fed. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. It comes from hearing the word of God. Para ela crescer For it to e grow, se tornar viva, to become alive, ela deve ser alimentada pela palavra de Deus. must be fed by the word of A God. palavra de Deus The word of God é o alimento da fé. is the food of faith. Como é que as pessoas caem na fé ou se esfriam na fé? How people grow cold in faith? Na medida que elas deixam de se alimentar da palavra de Deus, At the degree they stop be feeding from the word of God, a fé ela esfria. the faith grow cold. Então, basta você parar de se alimentar da palavra de Deus. When you stop feeding from the word of God, A sua fé esfria your faith will grow cold e você cai na fé. and you fall in faith. Então, o seu estado depois da queda, So your state after the fall, veja, isso é o seu estado depois da queda your state after the fall faz você entrar numa outra fase da vida. makes you to enter another phase of life. Preste atenção que isso é muito importante. Pay attention. Faz você entrar numa outra fase da vida Makes you to enter in another state of onde life você se torna um apóstata. where you become an apostate. Quem é um apóstata? Who is an apostate? É aquele que mais tarde ou antes era amigo da fé, Is the one who once was the friend of faith, mas agora é inimigo da fé. but now is an enemy of faith. Deixa de acreditar em Deus He stops believing in God e você substitui fé com alguma coisa. and you replace faith with something. Lembra-se que tudo que você ouve Remember everything that you hear fora da palavra de Deus, as beside of the word of God ela pode construir dentro de si alguma crença. can build in you a belief. Pode construir dentro de si uma crença Can build in you a belief e transformar você em um apóstata. and transform you in an apostate. Queridos irmãos, Dear brothers, cair na fé
é um problema sério. Falling in faith is a serious problem. Mas as pessoas caem na fé porque simplesmente deixam de exercer certas coisas na vida. People fall in faith because they stop exercising some things in Eles life. deixam de fazer certas coisas na vida. They stop doing some things in life. É por isso que eles caem na fé. That's why they fall in faith. Então, nós precisamos de fé. So we need faith. Isso é muito importante. It's very important. Lembra-se, a palavra de Deus é seu alimento da fé. Remember, the word of God is the food of faith. Eu quero ler algumas passagens com os irmãos aqui, I want to read some scriptures with you rapidamente, quickly. porque são 7 coisas que você deve ouvir nesta noite. There are 7 things you must hear tonight. 7 coisas. 7 things. Abra sua Bíblia, por favor, Open your Bible, please. no livro de Atos dos Apóstolos, In the book of Acts of Apostles, capítulo 15, desculpa, 15. capítulo 14. chapter 14, Vamos ler no versículo 22. in verse 22. Atos capítulo 14, no versículo 22. Acts chapter 14, in verse 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, nós estamos a ver aqui a igreja no livro de Atos, So we are seeing here the church in the book of Acts, que na verdade passou por momentos de muita perseguição. that they went through a moment of much persecution. E veja só, And see, a Bíblia diz the Bible says que os irmãos that the brothers, confortavam os outros irmãos. they were strengthening another believers. O apóstolo Paulo muitas das vezes viajava para confortar os irmãos, Apostle Paul used to travel to comfort another brothers, ajudando-os a permanecer na fé. help them to remain in faith. Preste atenção que isso é muito importante. Pay attention, this is very important. Então, no versículo 22, vou ler de novo. In verse 22, Diz a Bíblia. says the Bible. Vamos ler a partir do versículo 21. Let us read from verse 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aleluia. Então, permanecer na fé. To remain in faith. Num tempo como esse, In queridos a irmãos, time like this, deixa eu falar para vocês. let me tell you, Eu chamo esse tempo de tempos de desafios. I call this the times of challenges. E não só Satanás está se aproveitar de Covid-19 Not only Satan is taking advantage of COVID-19 para batalhar a nossa fé, to battle our faith. mas como? How? Através de desencorajamento. Through discouragement. O diabo, ele procura todas as vezes colocar informações negativas nas nossas mentes. The devil is always looking to put negative information in our lives. Você já não tem acesso à igreja. You have no more access to church. Por que Deus está a permitir isto? Why God is allowing this? Essas são perguntas que são feitas. These are the questions made. Por que estou a sofrer? Why am I suffering? Porque além de termos os templos fechados, Beside having temples closed, por causa desses confinamentos because of this confinement e algumas regras que foram colocadas, and some rules that were placed, isso está a trazer crises na nossa economia. it bringing crisis in our economy. Tem pessoas que estão a passar muita fome. There are people, they are starving. Então, essas coisas todas, So sem dúvida nenhuma, all these things podem ser usadas can be used para trazer to desencorajamento. bring discouragement. Olha, queridos irmãos, See, a brothers, Bíblia diz: the Bible says, neste mundo tereis muitas aflições, in this world you shall face much tribulation, mas tenham alegria, but be joy, porque eu venci o mundo. because I have overcome the world. As coisas estão a acontecer nestes dias no mundo, Things that are happening in these days in the world faz parte exatamente das profecias is part of the prophecies que já haviam sido preditas sobre os últimos dias. that they were foretold in these days. E nós temos que começar a entender And we must start to que, sem understand, dúvida nenhuma, and without any doubt, que esses são na verdade princípios de dor. that these are the beginning of pains. Isso é verdade. That is Então true. temos que estar ciente We must be conscious que nós estamos a viver exatamente nesse tempo. that we are living in this time. O que nós devemos fazer? What we must do É preparar. is to prepare. Nós temos que preparar. We must prepare. Temos que estar cientes e temos que preparar. We must be conscious and prepare. A igreja no livro de
Atos passou por muita perseguição. The church in the book of Acts went through many tribulations. Eu estou a mencionar, aliás, estou a trazer essa palavra aqui, perseguição, I'm bringing this word, persecution, para encorajar os irmãos to encourage you que os desafios muitas das vezes são os mesmos. that the challenges many times are O the que same. nós estamos a passar nesses dias, What we are facing these days, sem dúvida nenhuma, without any doubt, elas estão a influenciar as nossas mentes. is influencing our As minds. coisas estão a acontecer, estão a influenciar as nossas mentes. Things happening are influencing São our minds. informações desencorajadoras. They are discouraging actions. Então nós temos que nos firmar na fé. So we must be steadfast in faith. Tem que ter certeza Be sure de 7 coisas que você não deve deixar de fazer of the 7 things that you must not stop como doing cristão. as a É Christian. que você não deve deixar de exercer a sua fé. Don't allow your faith to grow cold. Você precisa continuar firme na fé. You must continue steadfast in Você faith. não deve cair. You must not fall. Continua a exercer a sua fé. Continue exercising your faith. Alimenta a sua fé através da palavra de Deus. Feed your faith through the word of God. No livro de 1 de João, In the book of 1 John, capítulo 4, chapter 4, no desculpa, 1 de João capítulo 5, in 1 John chapter 5, no versículo, vamos ler 4, in verse 4. 1 de João capítulo 5, no versículo 4, 1 John 5:4 diz assim a Bíblia: says the Bible. quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Quem é que vence o mundo? Who overcomes the world? A não ser aquele que acredita que Jesus é Filho de Deus. But the one who believes that Jesus Christ is the Son of No God. versículo 6 diz o seguinte: In verse 6 says, este é aquele que veio por água e sangue. He is the one who came from the water and Isto é blood. que é Jesus Cristo. That is Jesus Christ. Não só por água, mas por água e por sangue. Not only by water, but water and blood. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é verdadeiro. And the Spirit that testifies the true Spirit. Quem vence o mundo? Who overcomes the world? A não ser aqueles. But the one Ou quem poderá vencer o who mundo? will be able to overcome A the não world? ser aqueles que acreditam. But those who believe, Aqueles que acreditam em Jesus. those who believe in Jesus. Fé significa acreditar em Jesus. Faith means to believe in Jesus. A nossa fé precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Our faith must be fed by the word of God. Nós temos que nos firmar em Cristo através da fé, We must be firm in Christ through faith, através do conhecimento da palavra, through the knowledge of the word. ter um entendimento de como devemos usar a fé nesses últimos dias. Having the understanding how we must use our faith in these days. No livro de Efésios, capítulo 6, In the book of Ephesians chapter 6, a Bíblia diz: nós temos que tomar o escudo da fé the Bible says we must take the shield of faith para apagar todos os dardos inflamados do to maligno. quench all the darts of the enemy. Se nós lermos a Bíblia, If we read the Bible, grandes batalhas foram vencidas pela fé. great battles were overcome by faith. Grandes crises foram vencidas pela fé. Great crises were overcome by faith. Enfermidades são vencidas pela fé. Infirmities, they are overcome by faith. Inimigos são vencidos pela fé. Enemies overcome by faith. Porque a fé Because the faith, significa confiar em Deus. it means to trust in God. A fé significa crer e confiar em Deus. Faith, it means to believe and to trust in God. E que nosso Deus é poderoso That our God is mighty para fazer muito mais do que nós to imaginamos. do much more than what we É imagine. por isso que diz a Bíblia: através desta fé, That's why it says the Bible, through this faith, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. we quench all the dart of the enemy. Então imagina, sem fé, Imagine, without faith, nós não podemos vencer crises. we cannot overcome crises. Às vezes tenho pensado o seguinte: Sometimes I'll be thinking like this. por que que Deus inventou fé? Why God invented faith? Fé, ela se tornou uma linguagem de Deus. Faith became a language of God. Na medida que nós começamos a entender sobre fé, At the degree that we understand about faith, nós entendemos a linguagem do nosso Deus. we understand the language of our God. Muitas das vezes a fé, Many times the faith, ela quando nasce dentro de nós, when it born in us, ela cria músculos em nós it creates muscles in e us traz firmeza em nós, and brings steadfast in e us, nós começamos a acreditar and we start believing que não seremos abalados. that we will not be shaken. Esse é tempo de alimentar a sua fé com a palavra de Deus. This is the time to feed your faith with the word of Se God. você parar de ler a palavra de Deus, If you stop reading the word of God, você vai perder a sua fé. you are going to lose your faith. É por isso muita gente hoje, That's why many people today, quando perde a palavra de Deus, when they lose the word of God, eles perdem uma orientação divina, they lose a divine guidance. mas estando ainda na igreja sem fé, But being even in the church without faith, eles substituem fé com desejo. they replace faith with desire. Qual é a diferença entre fé e o desejo? What is the difference between faith and desire? Fé é uma crença
sobre Deus Faith is a belief about God vem pelo ouvir a palavra de Deus, coming from hearing the word of God. é alimentado pela palavra de Deus. Is fed by the word of God. Desejo Desire é tudo aquilo que é impulsionado por uma necessidade nas nossas vidas. is all that is pushed by a need in our lives. Por exemplo, For instance, quando você começar a centralizar-se num problema, when you start to center yourself in the problem, você ativa os seus desejos, you activate your desires. porque a sua vontade Your will é estar livre desses problemas. is free of this, to be free of this problem. Isso é um desejo. This is a desire. Desejo impulsionado por uma necessidade. Desire pushed by a need. Você quer uma resposta. You want an answer. Você quer uma solução dos seus problemas. You want a solution of your problems. Então você tem desejo. So you have a desire. Essa substituição de fé e desejo This replacement of faith and desire, começa exatamente com queda. it starts with fall. Quando o crente deixa de ser orientado pela palavra de Deus. When a believer stops being guided by the word of A God. fé diz o seguinte. A fé diz o The seguinte: faith, this is the following. focaliza-te em Deus. Focus in God. Deus vai cuidar de tudo. God will take care of everything. Muitas das vezes Many times, nós sentimos dores no nosso corpo. we feel pain in our body. Ficamos mais preocupados para nos livrar dessas dores. We become more concerned to be free of these pains. Ficamos preocupados para nos livrar dessas dores. Become concerned to be free of the pains. Mas esquecemos But we forget meditar na palavra de Deus para termos uma orientação de Deus. to meditate in the word of God, to have a guidance of God. Fé diz assim: Faith says, eu creio em Deus, I believe in God. não importo os meus problemas, It doesn't matter my problems, porque eu sei que Deus fará alguma coisa por mim. because I know God will do something for me. Então nós temos que continuar a crer So we must continue to believe para vencermos. to overcome. Então, dessas 7 coisas que você não deve deixar de fazer Of these 7 things that you must not stop doing como cristão, as a Christian, não para de exercer a sua fé. don't stop exercising your faith. Não para de viver pela fé. Don't stop living by faith. Não para. Don't stop. Não deixa de acreditar em Don't Deus. stop believing in God. Porque se você sair ou se desconectar de Deus ou da fé, If you disconnect from God or from faith, você terá grandes problemas. you are going to have big problems. Tem muita gente ali There are many people there. que andam mais nos seus desejos They walk more in their desires ou vontade or wills do que andar na palavra de Deus. than to walk in the word of God. Número 2. Number 2, Não deixe de orar. don't stop praying. Não deixe de orar. Don't stop praying. Queridos irmãos, Dear brothers, desencorajamento, discouragement, muitas das vezes, many times, ela limita limit a nossa atitude our attitude na medida em que nós queremos fazer alguma coisa. at the degree we want to do something. Todas as pessoas desencorajadas Every discouraged people, tiveram tendência de parar they had tendency to stop, ou se revoltaram aliás, se revoltaram contra Deus. or they came against God. Escuta uma coisa. Listen one thing. Várias vezes nós somos corrigidos pelo Senhor Many times we are corrected by the Lord que reclamar, that complaining, murmurar to murmur, não faz parte de boa atitude. is not part of good attitude. Não. No. Se vocês tiverem problema, If you are in problems, tens que compreender o que Deus na verdade quer fazer. you must understand what God wants to do. Tem coisas que Deus permite para o nosso ensino. There are things that God allows for our teaching. A única coisa que você não deve deixar de fazer The only thing that you must not stop doing é orar. is to pray. Quando falamos de orar, When we talk about praying, preste atenção. pay attention. Não é simplesmente fazer pedidos para Deus te livrar dos problemas que você sabe que tem. It's not simply making requests for God to set you free from the problems you have. Na verdade, hoje as orações sai Satanás, Come out, Satan. sai problemas. Come out, Em problems. nome de Jesus, Senhor, me livra. In the name of Jesus, Lord, deliver me. Essas são as orações habituais das pessoas. This is a usual prayers these days. Mas eu quero que vocês entendam. But I want you to understand.
Você não deve deixar de orar. You must not stop praying. Tens que continuar a orar. You must continue E a praying. coisa mais importante And the most important thing sobre a sua vida de oração about your life prayer é a comunhão com is Deus. the fellowship with God. Porque é através da comunhão com Deus, Because through the fellowship with God, é através de comunhão com Deus through the fellowship with God, que os céus vão se abrir na sua vida that the heavens will be opened in your para life Deus ministrar para o seu coração. for God to minister to your Porque a heart. palavra oração significa conversar com Deus. The word prayer, it means to chat with God. Hoje já não conversamos mais com Deus. Today we don't talk anymore to God. Nós falamos com Deus, We talk to God, mas não conversamos com Ele. but we don't chat Qual with é a Him. diferença entre essas duas palavras? What is the Falar e conversar. What is the difference between talking and chatting? Sabe, You know, quando não há comunhão, when there's no fellowship, nós mais falamos do que conversar. we talk more than chatting. Comunhão exige tempo. Fellowship requires time. E na medida que você entende sobre comunhão, As you understand about fellowship, o tempo vai fazer você conversar com seu pai. the time will make you to chat with your father. Mas quando você não entender nada sobre comunhão, But when you understand nothing about fellowship, você será uma pessoa que fala do que conversar. you'll be a person to speak more than to chat. O que nós sabemos hoje What we know today é chegar onde está Deus is to go to God e fazer e falar as coisas que a gente quer. and speak things that we want. E depois disso, After that, terminamos com as nossas orações we com um amém. finish with our prayers E dissemos um amém. and we say an amen. Deixa eu dar um exemplo. Let me give you an example. Nós dobramos os joelhos, até porque dobra joelho, bem, às vezes não consegue nem dobrar joelhos. We bow down, even many times we don't even bow down. E você simplesmente fica de pé, And you get standing com a tua pasta na mão e chaves de carro na sua mão, with the keys of the car and your wallet in the hand, e começa a orar, and you start praying, falar, talking. começa a falar. You start talking. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, você sabe que estou passando problemas. you know that I'm facing problems. Esses dias eu vivo tão desencorajado. These days São tão I'm- desencorajado. These days I'm living discouraged. Os negócios não estão bem, The business are not well, grandes problemas na família, great problems in the families. alguns já apanharam corona. Some had got corona. Oh Deus, olha para essa situação. Oh God, look to this situation. Em nome de In Jesus, the name of Jesus. Amém. Amen. a pessoa vai embora. The person goes. Você não conversou, You didn't chat. você falou. You spoke. Falou tudo o que você queria. You spoke all what you want. E você usou amém como uma chave para fechar acesso. And you use an amen to close the access. Amém. Amen. Deus, você não pode falar. God, you cannot speak. É por isso que quando uma pessoa fala e o outro não fala, não há conversa. That's why when one person speaks, another one doesn't speak, there's no chatting. Não deixes de orar. Don't stop praying. Orar significa conversar com Deus. Praying, it means to chat with God. Temos que entender sobre a comunhão com Deus. We must understand about fellowship with God. Gastar tempo com To Deus. spend time with God. Ouvir de Deus. Hearing from God. A Bíblia diz no livro de Jeremias capítulo 33, no versículo 3. The Bible says in Jeremiah 33:3, Clame em mim e vos ouvirei. shout unto me, I will hear you. E eu vou vos ensinar coisas grandes e ocultas que vocês não I'm sabem. going to teach you hidden and mighty things you don't know. Deus quer conversar conosco. God wants to chat with us. Ele quer falar alguma coisa para nós. He wants to talk something to us. Ele quer nos dar uma instrução. He wants to give us an instruction. Uma vez ministrei aqui na igreja, a pregação está lá no YouTube. Once I preached here in the church and the preaching is in YouTube, E o tema da pregação foi o seguinte: the theme of the preaching was this. certas respostas de Deus Some answers from God virão em forma de uma instrução. will come as a way of an instruction. Procure essa pregação para você ser mais alimentado, para você ter um entendimento bíblico e para aprender como manejar sua fé. Look for this preaching so that you may have a divine understanding for how to manage your faith. Isso é muito importante. This is very important. Muitas das vezes nós não sabemos que é na conversa onde revelações são liberadas. Many times we don't know is that in chatting that revelations are revealed. É na conversa é onde uma estratégia é liberada. Is in conversation that the strategy is revealed. É na conversa onde Deus libera chaves para você usar para abrir todas as portas que você quer ver abertas. Is in conversation that the Lord gives the keys to open the doors that you want to see opened. Sabe uma coisa? You know one thing? Para Deus fazer entrega de certas bênçãos, For God to deliver some blessings, Ele olha para nós He looks to us
Ele nos observa He observes us. se nós temos o entendimento suficiente If we have enough understanding para usar as chaves que Ele vai liberar. to use the keys that is going to deliberate. Para isso, For that, essa liberação da revelação para trazer o entendimento this liberation of the keys to bring understanding, vem de uma orientação divina. it comes from divine guidance. Sabe, hoje, You know, today, pessoas são tão impulsionadas pelos seus problemas. people are so pushed by their problems. É verdade. Eles não conseguem ter comunhão com Deus. They cannot have fellowship with God. Orar não significa simplesmente levantar e começar a expulsar problemas, expulsar demônios. Não é só isso, queridos irmãos. Prayer is not only to stand up and start casting out demons, casting out Precisamos problems. ter comunhão com We Deus. must have fellowship with God. Nós temos que assumir certa responsabilidade. We must assume certain responsibility. Precisamos de aprender a organizar o nosso tempo com Deus. We must learn to organize our time with God. Precisamos ter disciplina. We must have discipline. Temos que disciplinar a nós mesmos para que o Espírito se sujeite, o nosso espírito, o nosso ser se sujeite a Deus. We must discipline ourselves so that our spirit may subject to God. Jesus gastava horas e horas a orar. Jesus spent hours and hours praying. Que é Deus, você não é Deus. And He is God and you are not. Jesus é Deus. Jesus is God. Horas e horas a falar com o Pai. Hours and hours talking to the Father. Se você ler a Bíblia, If you read the os Bible, discípulos de Jesus disciples of Jesus, ficaram preocupados, queriam aprender a orar. they were concerned and willing to learn to pray. Certas coisas na palavra de Deus nos impressiona bastante. Some things from the Word of God impresses us a lot. Nos impressiona, na verdade. Impresses us. Preste atenção. Pay attention. Vou deixar aqui. Nos impressiona. Impresses us. Diz a Bíblia, Pedro e João, Says the Bible, Peter and John, eles saíram para o templo na hora de oração. they went to the prayer in the time of prayer. Para o templo no tempo de oração. They went to the temple in the time of prayer. Preste atenção. Pay attention. Que tipo de mentalidade eles tinham? What kind of mentality they had? Que nós precisamos de orar. That we need to pray. Estávamos com Jesus, sim. We were with Jesus, yes. Ele está dentro de nós. He is within us. Mas precisamos conversar com Ele. But we need to talk to Him. Quando eles estavam em direção ao templo, As they were going to the temple, eles encontraram com um paralítico. they found a Aliás, paralytic. viram um paralítico They saw a paralytic na entrada do templo. at the entrance of the temple. Aconteceu ali um milagre. And a miracle took place there. O homem olhou para eles como se eles tivessem tanto dinheiro. Men looked at them as if they had money. Mas o que eles disseram? But what they said, Não temos prata nem ouro. silver and gold we don't have. O que nós temos, nós damos. What we have, we give. Sabe, eles disseram em nome de Jesus Cristo de Nazaré. And they said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Levanta e anda. rise up and walk. O homem imediatamente levantou e começou a andar. The men immediately rose up and walked. Paulo e Silas Paul and Silas, foram aprisionados por causa do Evangelho. they were jailed because of the gospel. Eles não olharam para esta situação, They didn't look for this situation. esqueceram tudo, começaram a orar. They forgot everything and they started Porque praying. eles sabiam muito bem Because they knew very well que a oração that the prayer é uma grande chave. is a great key. Oh, meu Deus. Oh my God. A oração é uma grande chave. The prayer is a great key. Preste atenção, querida Pay igreja. attention to your church. A oração é a grande chave. Prayer is a great key. Mas por que Deus nos manda orar? Why God commands us to pray? Se Ele pode fazer coisas nas nossas vidas sem orar. If He can do things in our lives without praying, Ele nos manda orar He commands us to pray porque a oração é uma chave. because prayer is a key. Existem diferentes tipos de portas. There are different kinds of doors, Meu Deus. E Deus libera chaves and God releases keys durante o tempo da nossa oração at the time of our prayer para que as portas se abram em nome de Jesus. so that the doors may be opened in the name of Jesus. A oração é a chave das portas dos céus. The prayer is the key for the doors of heaven. Quando você ora, When you pray, os céus the heavens descem. come down. Por que estou a usar a palavra chaves? Why am I using the word keys? Chaves, olha, Key. o que tem na tua imaginação agora, What comes to your mind now quando você ouve falar de palavra chaves? when you hear about the word Que key? chaves
revela o acesso das coisas. Key reveal the access of things. Então, se você tem a oração como chaves, If you have got prayer as a key, você terá acesso aos céus. you are going to have access to the heavens. Oh, meu Deus, isso é muito profundo. This is very deep. Nós entramos na presença de Deus através da oração. We enter the presence of God through prayer. E não só por causa da oração, Not only because of prayer, os céus também descem the heavens come down para agir. to act. Na medida que nós oramos, As we pray, chaves também são liberadas, keys are released. revelações são liberadas, Revelations are released. uma orientação divina é revelada. Divine guidance is released. Você vai começar a compreender como é que Deus quer que as coisas sejam feitas. You start understanding how God wants things to be done. Acabei de falar agora sobre uma pregação, I've just said about a preaching que certas respostas virão em forma de uma instrução. that some answers will come as an instruction. E essas instruções começam a ser liberadas na medida que nós começamos a ter comunhão com o nosso Pai e começamos a conversar com Ele. These instructions will come as we start having fellowship with our Father and chatting with Him. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Não pare de orar. Don't stop praying. Tem muita gente hoje There are many people today, que oram movidos pelo medo, they pray moved by fear. oram movidos por um desejo e não fé de ver seus problemas ser resolvidos. They pray moved by desire, not faith, to see their problems solved out. Eles estão constantemente a orar, They are constantly praying, mas falando, não conversando. but talking and not chatting. E saem tão vazios com um amém, como se fosse um selo. They go there with an amen as a seal. Saem dali com um amém como selo. They go out with an amen as a seal, E saem tão vazios. and they go out so empty. Mas você precisa orar como nunca antes. But you need to pray as never before. Não deixe de orar. Don't stop praying. É verdade que os templos estão fechados. Truly, the temples are closed. Preste atenção. Os templos estão fechados. The temples are closed, Mas você precisa continuar a ser uma pessoa que tem uma vida de oração muito saudável. but you must continue to be prayer within a healthy life of prayer. Nada pode limitar a nossa vida de oração. Nothing can limit our life of prayer. Se os templos estão fechados, If the temples are closed, não limita a minha vida de oração. don't limit my life of prayer. Nada pode limitar a nossa vida de oração. Nothing can limit our life of prayer. Paulo e Silas oraram na cadeia. Paul and Silas were praying in the jail. Nada pode limitar a nossa vida de oração. Nothing can limit our life of prayer. Mas algumas informações malignas But some evil informations trazem desencorajamento bring discouragement para pessoas não orar. for people not to pray. Muitos sentem-se estão cansados, Many are tired, deprimidos, depressed, fracos, weak, desmotivados. demotivated. Mas vai ver uma coisa. But you will see one Você thing. está a esquecer alguma coisa. You are forgetting something. Você está a esquecer alguma You coisa. are forgetting something. Você mudou o seu foco. You changed your focus. Você pensa que aquilo que foi tirado You think that was taken out limitará a sua vida. will limit your life. Mudou o seu foco, You changed your focus. olhou para coisas que não deveria olhar You look for the things that you should not look, e você se desencorajou. and you become discouraged. Das 7 coisas que você não deve deixar de fazer como cristão, Of the 7 things that you must not stop doing as a Christian, não pare de orar. don't stop praying. Não pare de orar. Don't stop praying. Aprenda a ter comunhão com Deus Learn to have fellowship with God, e aprenda a entrar em batalha através de oração. and learn to enter in battle through prayer. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Nesses dias temos acordado a 1 hora, 2, 3 horas de madrugada In these days, we will be waking up 1 hour, 1 o'clock, 2 o'clock at the dawn para orar. to pray. Temos orado bastante nesse horário. We've been praying a lot this time. Por quê? Why? Porque nós entendemos sobre Because we isso. understand. Igreja, Church, só uma pessoa que não tem uma informação correta da palavra é que ignora essas coisas todas. only a person without a correct information about the word that ignore these things. Eu disse, Deus está a liberar estratégia. I said God is revealing strategies. É verdade. That is true. Uma das coisas que nós aprendemos One of the things that we learned através da palavra de Deus, a Bíblia, through the word of God, the Bible, as noites, the nights, elas são muito usadas para operação maligna. they are much used for evil operation. Jesus disse, o inimigo semeia o joio durante a noite. Jesus said the enemy has sown the weed at night. O salmista, no livro de Salmos 91, In Psalms 91, ele também fala sobre o espanto noturno. it speaks about the night
The night nightmare. Então, So, há muitas atividades satânicas durante a noite. there so much satanic activity in the nights. Essas são informações da palavra de Deus. These are the informations from the Word of Isso God. abre a nossa visão It opens our vision para começarmos a entender to start understanding que é uma estratégia liberada da parte de Deus that is a strategy released from God, para que as pessoas comecem a orar exatamente nesses momentos. so that people may start praying in this time. Oração feita estrategicamente The prayer made strategically faz os crentes entrarem num confronto. makes believers to enter in a confrontation, É atacar o seu inimigo enquanto ele sai para atacar. to attack your enemy when he comes out to attack. Então é muito importante. So it is very important. As pessoas lidam com a dor, mas não sabem de onde que os problemas vêm. People lead with the pain, but they don't know where the problem is coming Jesus from. disse para os seus Jesus discípulos: said to his disciples, orai para que não entreis em tentação. pray so that you may not enter into temptation. Essa tentação não é tentação para roubar, não é isso. This is not a temptation to steal or anything. Quando Jesus falou de tentação aqui, Jesus speaks about temptation here. não está nessa linha de entendimento. It's not in this line of understanding. Roubar, ou steal, adulterar, prostituir. Adulterer, to prostitute. Sabe o que ele estava falando? You know what he was saying? É outro tipo de tentação, Is another kind of temptation onde eles poderiam, inclusive, rejeitá-lo. where they could even reject him. Uma aflição, An affliction olha, uma tribulação, or in a tribulation, alguma coisa que o inimigo ia levantar something the enemy will rise up que podia lhes fazer perder a fé. that could make them to lose their faith. Num momento como este, querida igreja, In a moment like this, dear church, temos que ter cuidado com as coisas que o inimigo tem usado para nós não perdermos a nossa fé. we must be careful with the things that the enemy is using so that we may not lose your faith. Temos que ter cuidado com as coisas que o inimigo vai ter que usar para não interromper a nossa vida de oração. We must be careful for the things that the enemy is using so that we may not corrupt our life of É prayer. por isso que nós precisamos de orar como nunca antes, That's why we need to pray as never before, começando com comunhão com Deus starting with the fellowship with God, e aprendermos a entrar em batalhas. learning to enter into battles. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Deus sabe muito bem God knows very well, que ao atribuir as chaves à oração aos homens, by giving the keys to men, através da responsabilidade que eles tomam, through the responsibility they take, os homens vão começar a convocar a Deus men will start calling unto God para Deus intervir. for God to intervene. Então é a hora It is time de você ativar a sua vida de oração for you to activate your life of prayer e ter uma vida de oração saudável. and to have a healthy life of prayer. Lembre-se, Remember, Satanás quer que você comece a substituir coisas. Satan wants you to start replacing things. Vamos ler alguns versículos aqui, queridos irmãos. Let us read some verses here. Ainda faltam alguns pontos, sem dúvida, vou terminar agora mesmo. There's still some points, but I will be finishing very soon. Abra sua Bíblia, por favor. Open your Bible, please. Em nome de Jesus, In the aleluia. name of Jesus. No livro de Efésios, capítulo 6, no versículo 20. In the book of Ephesians, chapter 6, and verse 20. Efésios, capítulo 6, no versículo 20. Ephesians 6:20. Ou 26, desculpa. Não, é 20 mesmo, acho. Ok, acho que enganei. Ok, vamos ler o livro de Efésios, capítulo 6, sim, queridos irmãos. Ephesians chapter 6, Capítulo 6, no versículo 18. in verse 18, I mean. Aleluia. Efésios, capítulo 6, no versículo 18. Ephesians 6:18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Paulo, queridos irmãos, era um homem de oração. Paul, dear brothers, was a man of prayer, Orando em todo o tempo, praying every time, com toda oração with every prayer, e súplica and supplication no Espírito, in the Spirit, vigiando nisto watching in com this toda with perseverança all perseverance, e súplica por todos os santos. supplication for all the saints. Falando sério, todas as madrugadas, Talking serious, every dawns, eu e a minha esposa, me and my wife, nós oramos pela igreja we pray for
for the church. Nós oramos por nossos We pastores. pray for our pastors. Nós oramos por todos os nossos We líderes, pray for all our leaders. mesmo que alguns estejam a dormir. Even if some are sleeping, É a nossa responsabilidade orar por eles. it's our responsibility to pray for them. Em nome de Jesus. Por quê? Why? Orar por outras pessoas Pray for other people significa interceder por eles, means to intercede for them, pela proteção deles, for their protection, para que o inimigo não venha atacar suas so vidas. that the enemy may not attack their lives. É uma ação na ofensiva. Is an action in offensive Em nome de Jesus, através das orações, through prayers, impedindo as obras do mal, hindering the works of the evil, para não trazerem problemas for not bringing problems na vida do povo de in Deus. the life of the people of God. Isso funciona? Does it work? Funciona. It works Porque é indeed. Deus que nos manda orar. Because it's God who sends us to pray. É uma chave que está sendo usada. The key must be used. Os céus serão liberados para batalharem. The heavens will be released to battle. Não é por acaso quando Josué estava para possuir Jericó, It's not in vain that when Joshua was about to conquer Jericho, a decisão foi feita na terra, the decision was made on earth os céus foram ativados, and the heavens were activated. um anjo An que angel fazia parte do exército do Senhor came from the army of the Lord, desceu came down com uma espada. with a sword. Josué olhou para ele, Joshua looked at him perguntou, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? and asked, are you one of us or for our enemies? O anjo disse assim, eu venho da parte do exército do Senhor. The angel said, I come from the armies of the Josué Lord. se prostrou. And Joshua bowed down. Deus estava lá God was there. na medida que uma decisão foi tomada na terra. At the moment an action was, Que uma decisão foi tomada na at the terra. moment a decision was taken on earth, Que sua vida de oração seja ativada. may your life of prayer be E activated que todas as fraquezas sejam and derrotadas. every weakness is defeated. Que a sua casa seja como os seus, And your house be like heavens, onde a presença de Deus flui. where the presence of God flows. Número 3. Number 3, Não pare de louvar. don't stop praising. Dentre essas 7 coisas que você não deve deixar de fazer, Within these 7 things that you must not stop doing, não pare de louvar. don't stop praising. Ei, a Bíblia diz: o Senhor habita no meio do louvor do seu povo. The Bible says the Lord dwells in the midst of praise of his people. Você não imagina o poder que o louvor atrai. You cannot imagine the power that the praises bring. Se Deus habita no meio do louvor do seu povo, That the Lord dwells in the midst of praise of his people. eu quero que você saiba. I want you to know, Eu quero que você I saiba. want you to know, Os louvores atraem o poder de Deus. the praises attract the power of God. Em nome de Jesus. The name of Mas Jesus. por quê? Why? Na medida que o povo louva, As people pray, preste atenção. praises, Na medida que o povo louva, as the people praises, a primeira coisa que the acontece, first thing that happens, deixa eu falar para vocês, I tell you, é que isso toca o coração do Pai. it touches the heart of the Father. Porque Deus se alegra, God becomes happy. Deus fica satisfeito. God becomes satisfied. E o louvor sobem como sacrifício And the praises is like sacrifice para agradar a Deus. to please God. É por isso quando Deus se agrada, That's why when God is pleased, a glória the desce. glory comes A down. presença de Deus The desce. presence of God comes down. Não deixa de louvar. Don't stop praising. Deixa eu trazer algumas verdades aqui sobre o louvor. Let me bring some truths about praise. É o seguinte, Is this louvores na verdade, praises definindo de uma forma simples, defined in a simple way? significa falar bem de Deus. It means to talk good about God. E também louvores é uma expressão And also praises an expression de adoração. of worship. Adoração é um estilo de vida que agrada a Deus. A worship is a lifestyle that pleases God. E o louvor é uma expressão de adoração. Praise is an expression. Então, quando nós, como adoradores, louvamos, And when we as worshipers, we worship, nós podemos declarar We quem can é declare- Deus, podemos declarar we can declare sobre quem é Deus, about who is God. podemos exaltar a Ele. We can exalt him. Isso é parte da ministração, Is part of ministration, is parte da part of ministração. ministration. E muitas das vezes pode acontecer com júbilo, gritos, And many times it can happen with shout and joy, música, music, até inclusive a dança. even the dance. Mas uma das coisas que os irmãos precisam entender, But one of the things you need to understand, toda essa atitude, all this attitude, ou toda essa forma de louvar a Deus, all this way of praising God,
só pode satisfazer a Deus can only satisfy God se houver adoração. when there is worship. Toda essa forma de louvor All this way of praising só pode agradar a Deus can only please God se houver adoração. when there's worship. Porque as pessoas podem fazer tudo, Because people can do everything. se não houver a verdadeira adoração, When there's no true worship, as pessoas não podem agradar a Deus. people cannot please God. Posso ouvir o amém? Can you say amen? Não pode agradar a Deus. Cannot please God. Adoração significa dar toda a honra, louvor, aliás, dar a Deus, prestar culto a Deus. Isso é adoração. Worship, it means to render service to the Lord. É um estilo de vida que agrada a Deus. It's a lifestyle that pleases God. Não deixe de louvar ao Senhor, Don't stop praising the Lord. mas seja adorador. Be worshiper. Os verdadeiros The adoradores true worshippers adorarão a Deus em espírito e em verdade. will worship God in spirit and in truth. Quem é um adorador, você sabe que você é um adorador de verdade. Who is a worshiper? You know very well that you are a true worshiper. Você anda nos caminhos de Deus, Who walks in the ways of God? você teme a Deus, You fear God porque você é um adorador. because you are a worshiper. Então, louvor é uma expressão. So praises is an expression. Então, toda essa manifestação da expressão de adoração, que é o All louvor, this manifestation of the expression of worship só pode agradar a Deus can only please God quando você for um adorador. when you are a worshiper. Você adora a Deus. You worship É um God adorador. as a worshiper. Tem um estilo de vida que agrada a Deus. You've got a lifestyle that pleases Quando God. eu digo, não deixa de louvar ao Senhor, So I say, don't stop praising the Lord. estou dizendo, ativa a sua vida de adoração. Se você deixou de adorar a Deus, ativa a sua vida de adoração. If you stopped praising the Lord, activate your life of praise Em nome de in Jesus. the name of Jesus. E louva a Deus And praise God na tua casa. in your house. Na nossa casa, In our house, estamos sempre louvando ao Senhor. we are always praising the Lord. Louvamos ao We Senhor. praise the Lord. Sempre louvamos a Ele. Always praising Him. Demonstramos a nossa gratidão a Deus. We demonstrate our gratitude to God. É muito importante. It's very Então important. tem de haver atitude There must be attitude antes de louvor. before praise. É muito importante. It's very important. É parte da adoração ao Senhor. It's part of the worship to the Lord. Não deixa de louvar Don't stop praising. e seja um adorador. Be a worshiper. Tem muita gente que não estão a andar mais com Deus agora. There are many people no longer walking with God. Já escutam músicas mundanas nas suas casas. They are even hearing secular music in their houses. Eles têm outros desejos. They have other desires. Vontade de ir para boates, vontade para fazer coisas que não prestam. Willing to go to the discotheques and doing worthless things. Estão a deixar de ser adoradores. They are stopping being worshippers. Escuta, não deixa nada destruir a sua vida. Don't allow anything to destroy your life. Não permita que você seja enganado pelas pessoas. Don't allow people to deceive you. Não. No. Você não pode deixar de ser Cannot adorador. stop worship, praise. Seja um adorador de verdade Be a true worshiper e louve a Ele. and praise Him. Olha a expressão de adoração. See the expression of worship. Louvores começam a brotar. Praises, they flow out. É uma bênção você ver pessoas não só a ouvir louvor, a cantar. It's a blessing to hear people not only hearing praises but also singing. Tem muita gente que estão ouvindo música e não estão cantando louvores. There are many people hearing songs but they are not singing to the Lord. Várias vezes ouvi pessoas a dizer o seguinte: Many times I heard people saying, nós gostamos muito da igreja Peniel we like a lot Peniel Church porque tem boas músicas. because they have good songs. Eles vinham à igreja para escutar música. They came to church to hear songs. Eles nunca louvaram a Deus They never praised the Lord. porque nunca foram adoradores. They were never worshippers. Mas graças a Deus alguns encontraram com Jesus, But thanks to the Lord, some of them, they met Jesus. tornaram-se adoradores, They become worshippers. deixaram de amar a música, começaram a amar a Deus They stopped worshiping, loving music, and they are loving God. e aprenderam a cantar And they learned to sing, e entenderam que louvor é uma expressão da adoração a Deus. understanding that the praise is an expression of worship to the Lord. Você já imaginou isso? Eu gosto da igreja porque as músicas lá são muito boas. They say, I like this church because the songs are very good. Mas graças a Deus muitos encontraram com Jesus. But thank God, many of them, they met Jesus. Amém. Amen. Número 4. Number 4, Não deixa de ter relacionamento saudáveis e comunhão com seus irmãos. don't stop having healthy relationships and fellowship with your brothers. Irmãos, das 7 coisas que você não deve deixar de fazer From the 7 things that you must not stop doing como cristão, as a é Christian o seguinte: is this. não se separa Don't be separated.
dos bons relacionamentos que você tem com seus irmãos. from good relationships you have with your brothers. Não se separa dos seus irmãos em Cristo Jesus. Don't be separated from your brothers in Christ Jesus. Não deixa de ter bons relacionamentos e comunhão com seus irmãos. Don't stop having healthy relationships and fellowship with your brothers. Deixa eu contar-vos uma história. Let me tell you a story. Vou terminar daqui a pouco. I'm about to finish. Estávamos a tentar ajudar uma irmã, We were trying to help a certain sister porque ela estava a sair fora do aprisco. because she was going out from the sheep held. Sabe, todas as ovelhas têm aprisco, né? You know, every sheep, you've got a sheep pen. Deixa eu usar o nome mais simples. Let me use a simple word. Todas as ovelhas têm coral. Every shepherd, you've got a sheep pen. Na verdade, a simbologia de tudo isso, coral significa casa. The sheep pen, it means a house. E a igreja local também é uma casa, é uma família, And the church is a place also of a house, a family, onde os filhos permanecem em casa. where the children remain at home. Tem uma liderança, There's a leadership. eles como ovelhas precisam obedecer à liderança do seu pastor. As a sheep, they must obey the leadership of their pastor. Devem ser aconselhados, orientados para andar em bons caminhos para agradarem ao nosso Pai. They must be counseled and walk in good ways to please. Repreendidos quando for necessário. Rebuked when necessary. Porque a Bíblia diz que nós somos filhos, não bastardos. Because the Bible says we are children, not bastards. Então uma irmã estava a sair do aprisco, estava a sair da casa. So a certain sister was going away, going out from the house. E nós fomos à procura dela. And we went looking for her. Como a Bíblia diz, deixa 99, se tem 100 ovelhas, deixa 99. Se tem 100 ovelhas, deixa 99 e vai à procura de uma. As the Bible says, when you've got 100 sheep, you leave with 99 looking for the one. Agora escuta. Now listen. Quando encontramos a ovelha perdida When we met the lost sheep, e dissemos assim: we said, irmã, você está sendo rebelde. sister, you are being rebel. Você está quebrando princípios. You are breaking principles. Você está quebrando princípios de autoridade. You are breaking principles of authority. Você precisa voltar a ser submissa. You need to come back to be submitted. Porque essa é a linha de bênção que Deus nos ensina. Because this is the line of blessing the Lord teaches us. Ele olhou para nós e disse assim: She looked at us and said, eu não preciso da vossa ajuda. I don't need your help. Eu não preciso de vossos conselhos. I don't need your advices. Eu sou adulta. I am adult. Ele disse: adulta você é, I said, adult you are. mas no espírito você é muito bebê. But in the spirit you are very baby. Simplesmente queremos cuidar de você. Simply we want to take care of you. Eu não quero nada. She said, I want nothing. Deixamos assim. And we left it like this. Mas na verdade, But truly, ela já havia sido contaminada. she was already contaminated. O diabo aliás, o diabo trabalhou The devil worked para ela a ser contaminada. for her to be contaminated. Mas como é que isso aconteceu? How did it happen? Ela se tornou uma pessoa aberta para o mal. She became an open person for the evil. Já não podia ouvir boas coisas. She couldn't listen to good things. Ela ouvia conselhos muito maus. She was hearing bad advices. Foi aconselhada a estar contra os seus líderes. She was advised to be against their leaders. Mas eu comecei a pensar depois. I started thinking later on, Como é que isso começou? how this started. Sabe como começou? You know when it started? Ela começou a se distanciar She started distancing herself da comunhão dos irmãos. from the fellowship of the brothers. Ela começou a quebrar And she started breaking bons relacionamentos. good relationships. Amigos que eram verdadeiros. Friends that were true. As verdadeiras irmãs e irmãos. The true sisters and brothers. Ela foi se desconectando delas. She disconnected herself from them. Essa é uma estratégia que o diabo usa. This is a strategy the enemy uses. Desconectar pessoas de bons ambientes Disconnecting people from good environments como uma forma de os destruir. as a way to destroy them. Eu quero encorajar os irmãos. I want to encourage the brothers. Esse tempo todo que os templos estão fechados, All this time that the temples are closed, o diabo vai tentar substituir coisas na sua vida. the devil will try to replace things in your life. Eu sei que as pessoas I know that people têm acesso aos seus serviços, have got access to their job. vão para serviço,
They go to job. vão para os mercados, They go to the market. vão para They supermercados, go to the supermarkets. passeiam, vão para praças, They go to the squares. vão para suas quintas, vão para todos os Go to lugares, their farms everywhere. mas elas não vão para o templo, para os templos. But they don't go to the temple. Na verdade, o Truly. templo é um lugar onde nós nos reunimos como crentes. The temple is a place that we come together as a believer. Mas lá fora, But outside, nós temos todo tipo de liberdade we have every kind of freedom de encontrar com pessoas. to meet people. É verdade? Isso não é verdade? É verdade. Isn't it true? It's true. Temos que entender sobre a estratégia do diabo aqui. We must understand about the strategy of the devil here. Porque o diabo quer desconectar pessoas de bons relacionamentos e comunhão entre irmãos. Because the devil wants to disconnect people from healthy relationships and fellowship with the Então, brethren. na medida que você vai se desconectando, As you disconnect yourself, o diabo vai te oferecer novos tipos de ambientes. the devil will offer you every new environments. Ambientes que, na verdade, são ambientes como se fossem matadouros. Environments as if they are slaughters. Não são bons ambientes. They are not good environments. São matadores. They are slaughters. Você vai encontrar com pessoas You are going to meet people. que vão afundar a sua vida. They are going to sink your life. Cuidado com isso. Be careful with that. Tem muitos cristãos, falar a verdade, There are many Christians talking the truth. já se tornaram alcoólatras, bêbados. They become drunkard, alcoholic, Estão traindo suas esposas, betraying their wives. ou esposas traindo maridos. Wives betraying husbands. Essas pessoas estão a cometer graves erros. They are committing big mistakes, Esqueceram forgetting que eles estavam lá that they were there e Deus tirou-lhes de lá and God took them out from there e foram ensinados and they were taught para nunca mais voltar para lá. for never more go back there. Porque depois de todo esse tempo, Because after all this time, de você ter saído das trevas para a luz, for you to come out from darkness to light, você não imagina que tipo de ira você criou no diabo. you cannot imagine what kind of wrath you provoked the E enemy. se você voltar para lá, If you go back there, o que Jesus disse? what Jesus said, Se tinha um demônio, vai ter 7. if you had one demon, you are going to have O 7. seu estado será pior. Your state will be worse. Mas tudo isso começa quando a gente começa a perder alguma coisa. But all this starts when we start losing something. Quebrando relacionamentos saudáveis. Breaking healthy relationships. Deixar de ter comunhão com os irmãos. Stopping have fellowship with the brothers. Se você tem acesso aos seus lugares de trabalho, são ambientes também. You have got access to your workplace. There are environments Mercados, as well. supermercados. Supermarkets. Vai para a sua quinta ou não sei, a casa dos seus Go familiares. to your farm, to your relative houses. Não se esqueça. Don't forget. Luta para você ter comunhão com seus irmãos. Fight to have fellowship with your brothers. Liga para os seus irmãos em Cristo. Call your brothers in Christ. Conversa com eles. Talk to them. Receba uma certa motivação. Receive certain motivation. E temos que nos ajudar uns aos outros. Temos que carregar carga uns dos outros. And we must carry load one another. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Salmo 133. Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Psalm 133. How good and smooth for brothers to live in unity. Isso é muito importante. That is very important. Quão bom e suave que os irmãos vivem em união. How good and smooth for brothers to live in unity. Relacionamento e comunhão entre os irmãos Relationship and fellowship in the brethren. é uma grande terapia. Por isso está sendo combatido isso. It's a great therapy that is being combated. Mas temos que ser muito prudentes e sábios. But we must be prudent and wise. Podemos ligar. We can call. Podemos encontrar com os nossos irmãos. We can meet our brothers. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Todos bêbados se encontram nos bares. All the drunkards, they meet themselves in the bars. Mas nós podemos nos encontrar em ambientes muito saudáveis But we can meet as well in healthy places. para nos encorajar uns aos outros. To encourage one another. Em nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus Christ. Número 5. Number 5. Não pare de servir. Don't stop serving. Você é crente. You a believer. Não deixa de fazer essas 7 coisas, queridos irmãos. Don't stop doing these 7 things. Faz parte da sua atitude para vencer. Part of your attitude to Se overcome. você deixar de fazer isso, If you stop doing você this, morre espiritualmente. you die spiritually. Não permita, em nome de Jesus Cristo, a sua morte espiritual. Don't allow in the name of Jesus your spiritual death. Não pare de servir. Don't stop serving. Mas igrejas estão fechadas. Onde nós vamos servir? Oh, but church is closed. Where are we going to serve? Quem disse para você que os crentes só servem na igreja? Who told you that the believers only serve in the church? Nós podemos servir os nossos irmãos. We can serve our brothers. Olha, esses dias
nós recebemos muitas informações às vezes tristes, informações também alegres, aliás, informações boas. These times we receive not only sad informations, but also good informations. Às vezes recebemos informações que dos irmãos que estão perdendo seus parentes. Sometimes we receive information of the brothers who are losing their relatives, Ou perdeu o primo, or have lost a cousin, ou perdeu mãe, or lost a mother, ou perdeu o irmão. or lost brother. Isso é constante. This is painful. Aí vem a pergunta: The question comes, o que vamos fazer? what are we going to do? Tenho estado muito admirado. I've been very wondering Os nossos irmãos aqui na igreja of our brothers here in church. estão constantemente com os outros irmãos, consolando e ajudando eles. They are constantly with another brother, comforting them. Há poucos dias atrás, A few days ago, fui visitar um irmão, o evangelista Fernando, perdeu a mãe. I went to visit evangelist Fernando, who lost his mother. Quando eu cheguei na casa deles, When I arrived in their house, ele reuniu toda a família he gathered all the e family. tive a oportunidade de compartilhar uma palavra. I had the opportunity to share a word. Quando acabei de compartilhar a palavra, nós oramos When I finished sharing the word, we prayed. e do meu lado esquerdo At my left side estava ali uma senhora was there a certain lady. e me fui apresentado a ela como a irmã da mãe do evangelista Fernando. Was introduced to me as the sister of the mother of the brother Fernando. Ela olhou para mim e disse assim: She looked at me and said, irmão Mário, Brother Mario, você lembra-se de mim? do you remember me? Quando éramos jovens, When we were youth, você era uma pessoa que cantava muito na you were igreja. a person singing a lot in the church. Olhei para ela I looked at her. e disse assim, I said, yes. lá para os anos 89, In the years 89, quebrou-se o gelo no falecimento. the ice was broken in the... Todo mundo mudou. Everyone changed. It Era só um momento de alegria. was a moment of joy. Perguntei para eles, I asked them, essa irmã que faleceu tinha quantos anos? this sister who died, how was her age? Tinha 99 anos. She was 99 Eu years. disse, ela está a descansar com o I Senhor. said, she's resting with the Lord. Irmãos, Brothers, sejam consolados. be comforted. Isso tudo All this, significa servir. it means to serve. Coronavírus não manda você, Coronavirus doesn't command you, nem pode de maneira nenhuma interferir cannot even interfere nos nossos deveres. of our duties. Não, No, não pode. cannot. Temos que continuar a servir. We must continue Se você serving. ler a Bíblia no livro de Atos, When you read the Bible in the book of Acts, nada impediu os crentes de servir a Deus. nothing hindered the believers to serve God. Mesmo nos momentos difíceis, Even in difficult moments, a igreja estava sempre na vanguarda. the church was always alive. E irmãos servindo os outros irmãos. Brothers serving other brothers. Meu Deus, isso é maravilhoso. This is marvelous. Das 7 coisas que você não deve deixar de fazer, não deixa de servir a Deus. From the 7 things that you must not stop doing, don't stop serving the Servimos a Lord. Deus alimentando as pessoas necessitadas. Serving the Lord, feeding people in need. Servimos a Deus apoiando as pessoas em grandes We necessidades. serve God, supporting people in great need, Ou financeiramente, or financially, ou mesmo com os vestuários. or even with clothing, Ajudando esses irmãos a orar, a superar as crises que têm. helping them to surpass the crisis they have. Esses dias todos que há esta terceira variante, não sei como se chama, chama-se de Delta ou qualquer coisa, que está a assolar muitas famílias. Vocês não imaginam quantas chamadas telefônicas nós recebemos. All these days with the variation of this coronavirus, you cannot imagine how many calls we are receiving. Pessoas que oram, estou com coronavírus. People calling that I'm with coronavirus. Ora, pastor, Pray, pastor. por favor, ora por mim. Please pray for me. Nós não podemos deixar de orar. We cannot stop praying. Templos estão fechados, Temples are closed, mas nós temos essa liberdade de servir ao but Senhor. we have the freedom to serve the Lord. Sirva os seus irmãos. Serve your brothers. Há uma semana atrás, A week ago, alimentamos 50 famílias. we fed 50 families. É verdade. That is true. Com arroz, With rice, óleo, sabão, oil, açúcar, soap, sugar, cebola, onion,
quantidade de alimentos Quantity of food foi descarregado aqui na igreja was offloaded here in the church para 50 for famílias. 50 families. Nós podemos servir desta forma, We can serve in this way. mas não podemos olhar para esse Covid-19 como se fosse travão para travar os nossos deveres, as nossas iniciativas, a nossa visão, os nossos... Quer dizer, como posso explicar? Não podemos deixar que isso aconteça. We cannot see this coronavirus as a break to stop our vision and our purposes. Não pode quebrar os nossos propósitos. Cannot break our purposes. Templos estão fechados, sim, Temples are closed, yes, mas nós estamos livres. but we are free. Em nome de Jesus, In the name of Jesus. sirva os seus irmãos. Serve your brothers. Minha esposa, todas as semanas, ela pega o telefone e começa a ligar para os irmãos. My wife every week she take her phone and calling to the brothers. Talvez você pode até perguntar, mas não ligou ainda para mim. Vamos ligar, aguarda, por favor. Maybe you can say she didn't call me yet. Please hold on. She will Basta call. termos número, a gente liga. Como é que estão? When you got the number, we'll be calling. How are you? Está tudo bem? Is all well? Sim, estamos bem. Yes, we are good. Ainda na vanguarda, em nome de Still Jesus. in vanguard. Louvado seja Deus. Praise God. Oh, meu Deus. Oh, my God. Não deixa de servir ao Senhor. Don't stop serving the Lord. Gálatas, capítulo 5, no versículo 13. Galatians 5 in verse 3. Mas vamos ler Colossenses, capítulo 3, no versículo 16. Colossians 6:17. Colossenses, capítulo 3, no versículo 16. Colossians 3:16. Vamos ler, amados. Let us read 3, no versículo 16. 3:16. Diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hino, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Enquanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças ao Pai. Glória a Deus. Não para de servir. Don't stop serving. Continua a servir a Deus. Continue serving the Lord. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Vai procurar as pessoas que estão necessitadas Look for people in need e ajuda. and help. Ajuda. Help. Muita gente está a ter problemas sérios de fome. Many people are starving, having problems of starving. Muita fome, queridos. So much famine. Muita fome. So much famine. Pessoas estão a sofrer por causa de fome. People are suffering because of famine. Mas a igreja está aqui. But the church is here. A igreja somos nós. We are the church. Vamos fazer alguma coisa. Let us do something. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Número 6. Number 6. Não deixe de exercer o seu dever Don't stop exercising your duty como um semeador. as a sower. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Uma vez estava a conversar com alguns irmãos Once I was talking to some brothers, e disse assim: I said, tudo que tem tendência, all that has tendency, preste atenção, tudo que tem tendência all that has tendency de destruir to destroy as suas iniciativas, your initiatives, prepara você para a destruição. prepare you for destruction. Preste atenção. Pay attention. Uma coisa que nós devemos fazer One thing that we must do é não permitir o inimigo is not allowing the enemy cancelar a nossa sementeira. to cancel our seeding. Quando o tempo para semear chega, When the time to sow comes, não aceita qualquer coisa que vai impedir você semear. don't accept anything to hinder you to sow. Não. No. Nós temos um dever como crentes. We've got a duty as believers. Ofertamos, Offerings, dizimamos, tithes, ou fizemos qualquer coisa e levantamos qualquer tipo de oferta. or we raise up any kind of offering. Quando lhe é dada oportunidade When an opportunity is given para to you você semear, for you to sow, não permita que haja qualquer tipo de distração, don't allow to have every kind of distraction, porque a tendência do inimigo because the tendency of the enemy é impedir você no tempo da semeadura is to hinder you in the time of sowing, para impedir a colheita. to hinder the harvest. Sabe, a Bíblia diz The Bible says num livro de vamos ler no livro de 2 de Coríntios capítulo 9 no versículo 6. in 2 Corinthians chapter 9 and verse 6, É muito importante, irmãos, pensar nisso.
It is very important to think about it. Eu não posso de ser impedido de exercer os meus deveres I cannot be hindered to exercise my duties dentro de uma oportunidade da minha sementeira within an opportunity of my seeding, com o propósito de perder a colheita. with the purpose to lose the harvest. Eu tenho que ter fé e coragem I must have faith and courage para enfrentar todo tipo de obstáculo to face every kind of para eu obstacle semear. for me to sow. E no tempo da colheita eu tenho que colher. And in the time of harvest, I have to harvest. Mesmo com as igrejas fechadas, Even with the church closed, não posso deixar o inimigo trabalhar na minha mente. I cannot allow the enemy to work in my mind. Deixar de assumir as minhas responsabilidades. Stop assuming my responsibilities. Segundas de Coríntios, 2 Corinthians capítulo 9, chapter 9, no versículo in 6. verse 6. Olha só o que a Bíblia diz. See what the Bible says. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, qual faz que por nós se dê graças a Deus. Aleluia. Então veja só esse versículo. See this verse. Quem semeia muito, muito colhe. Who sows a lot will also harvest a E lot. aquele que vos dá a semente, The one who gives you the seed, que é Deus, that's God, multiplicará a vossa will sementeira, multiply your seed para que abundeis so that you may abound na riqueza da sua in the glória. richness of His glory. Preste atenção. Pay attention. Não deixa de exercer os seus deveres. Don't stop exercising your duties. Sabe, qualquer coisa que impede você semear Anything that hinders you to sow está impedindo as suas colheitas. is hindering your harvest. Não aceita que esse Covid-19, o coronavírus, venha desorganizar a sua vida cristã. Don't accept this coronavirus to disorganize your Christian life. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Não deixa. Don't allow. Seja fiel ao Senhor. Be faithful to the Lord. Isso faz parte das 7 coisas que você não deve deixar de fazer. It makes part of the 7 things that you must not stop doing. Faz parte da atitude para vencer. It's part of the attitude to overcome. Neste ponto In 6, this point 6, falamos das grandes we colheitas. speak about the great harvest. Em nome de Jesus In the name Cristo. of Jesus Christ. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Mesmo no tempo difícil, Even in difficult moments, nós semeamos. we sow. Nós deixamos de acreditar na mentira do diabo. We stop believing in the lie of the enemy. Uma vez, logo que houve o primeiro confinamento, When there was the first confinement, todo mundo em quarentena, everyone in quarantine, e muitas pessoas queriam semear na casa de Deus, and many people willing to sow in the house of God, e nós começamos a pensar, como vamos fazer? we started thinking, how are we going to do? Nós temos conta bancária, We've got a bank account, fazer fila no banco, to make a line at the bank, risco de corona, risk of coronavirus, e nós decidimos, ok, and we decided, que tal eu usarmos os serviços da empresa? what if we use the services of M-Pesa? Sabe por que fizemos isso? You know why we did so? Não é por causa da igreja, não. It's not because of the church. É por causa da sua oportunidade de sementeira, It's because of your opportunity of seeding, para não impedir as suas colheitas. so that may not hinder your harvest. Pessoas entendem muito mal. People understand very wrong. Você não está dando pessoas dinheiro, você está dando a Deus. You are not giving people money, you are giving God. E é sua semente para a sua prosperidade. And it is your seed for your prosperity. O mundo não entende isso. The world doesn't understand this. Se eles forem pessoas que procurarem explicar sobre isso, If there are people trying to explain this, virá o engano. they will come a deceit. E por isso todos os crentes precisam ser sábios e guerreiros. That's why every believer must be wise and warriors. Então nós procuramos ter serviços de empresa So we looked for the service of M-Pesa em nome da igreja. at the name of the church. Presta atenção.
Eu, como líder, não permito I, as a leader, I don't allow que os números de empresa estejam em nomes individuais na igreja. that the numbers of M-Pesa be in individual names in the Tem church. de estar em nome da igreja. Must be in the name of the church. Isso faz-nos ser transparentes It makes it to be transparent e também sermos pessoas de prestação de contas, pessoas que semeiam. and also people of accountability for those who sow. Muitas das vezes as pessoas não sabem. Many people don't know that. Você nunca influenciará pessoas que não te confiam. You'll never influence people who don't trust you. Não. No. E nós dissemos não, vamos ter serviços de empresa em nome da igreja. And say we're going to have the service of M-Pesa in the name of the church. Se você for a ver a empresa da igreja, If you can see the M-Pesa of the church, tem lá algumas perguntas antes de você semear através da empresa. there are some questions that you have to do before sowing for the church. E a nossa administração, And our administration, ao pedido de várias pessoas, at the request of many people, colocamos nas redes sociais we put in social media todos os endereços, números de conta bancária, qualquer coisa que tenha a ver com serviços de uma instituição é publicado. every address, bank accounts that you have to do with an institution is published. E nós publicamos. And we published. Alguém escreveu no Facebook: Someone wrote in Facebook, isso é igreja ou empresa? is it a church or a company? Então, se é empresa de Jesus, queridos. So if it's a company of Jesus. É um reino, It's a kingdom. é um investimento. It's an investment. Existe uma visão para a igreja ajudar projetos sociais dentro da igreja, There's a social project in the church. transformando as vidas. We transform lives. É isso que a igreja está fazendo. This is what the church is doing. E escreveu: isso é empresa ou igreja? He wrote, this is a church or is a company? Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. He can do that. Pode publicar tudo. He can publish everything. Feiticeiros publica tudo. Witches, they publish everything. A Metramo publica tudo. Ametramo, they publish everything. Todo tipo de gente publica tudo. Every kind of people publishing. Menos a igreja. Less the church. Filhos do diabo. Sons of the devil. Nós não podemos ter medo disso. You cannot publish it. Nós não podemos ter medo disso. We cannot fear that. Satanás vive querer espezinhar a igreja. Satan lives trying to put down the church. Filhos de Deus, sejam prudentes, Children of God, be prudent, para não ser manipulados so that you may not be manipulated por esse tipo de pessoas. for this kind of people. Faça o que Deus mandou você fazer. Do what God sends you to do. É o seu dever. It is your duty. Eu semeio, como pastor, dou meus dízimos na igreja I saw as a pastor, I give my tithes in the para o church crescimento da obra de Deus. for the growth of the work of God. Trabalhos sociais, Social works, investimento para a obra de Deus. investment for the work of God. Vocês querem que tudo cresça, menos a igreja? You want everything to grow minus the church. Olha só como Satanás está a querer colocar informações que não prestam nas nossas mentes. See how Satan wants to put worthless information in Eu our disse, em minds. nome de Jesus está amarrado. In the name of Jesus, it is bound. Espírito de Faraó, deixa o povo de Deus sair para adorar a Deus. Pharaoh, allow the people of God to go. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Posso vir amém? Can you say amen? Faz parte de 7 coisas que nós não devemos deixar de fazer. It's part of the 7 things that we must not stop doing. Eu não posso interromper os meus deveres. Não posso interromper os meus I deveres. cannot interrupt my duty. Não. No. Não vou deixar a minha fé cair. I will not allow my faith to fall. Não vou deixar de orar. I will not stop praying. Não posso deixar de louvar. I will not stop praising. Tenho que começar a ter relacionamentos saudáveis e comunhão com os meus irmãos. I must continue having healthy relationship and fellowship. Não posso deixar de servir. I cannot stop serving. Não posso deixar de exercer o meu dever de semear. I cannot stop exercising my duty. Número Sowing. 7 e último, vou terminar. Number 7 and last. Glória a Oh, Deus. glory to God. A única pessoa que não pode ficar feliz com isso é o diabo. The only person not happy with this is the devil. Mas esse é o problema dele. But this is his problem. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Hallelujah. 7 e último. 7 and last. Não deixa de ser sacerdote para sua família. Don't stop being a priest to your family. Num tempo como esse, em que os templos estão fechados, In a time like this that the temples are closed, é oportunidade muito grande, it's a great opportunity. ou existe uma oportunidade muito grande There's a great opportunity de ativação do sacerdócio nos lares. of the activation of priesthood in the families. Preste atenção, vocês os pais. Pay attention, parents.
Se você perder essa oportunidade, If you miss this opportunity, possivelmente não terá mais a outra. you will have no more another. Quando uma pessoa entende sobre o sacerdócio, When a person understands about priesthood, não só descobrirá que você é um pai, not only you are going to discover that you are a father, não só como gerador not only as a generator dos filhos, of the children, mas você é um pai but you are a que father assume uma responsabilidade assuming a responsibility de um líder. of a leader. O sacerdócio na família The priesthood in the family, revela uma liderança divina it reveals a divine leadership para a família. for the family. Os pais se tornam responsáveis The parents become responsible para liderar a família. to lead the family. Quando uma família é liderada, When a family is led, ela cresce it grows debaixo de uma orientação, under a certain guidance, a autoridade de Deus, authority of God. e não só. Not only Eles crescem numa responsabilidade they grow in a responsibility para descobrir os seus deveres como to filhos. discover their duty as children. É por isso, That is why um pai sacerdote a father priest é aquele que cumpre com seus deveres como líderes. is the one who fulfill his duties as a leader. É uma bênção quando um pai chega em casa It's a blessing when a father gets home e diz assim para os seus and filhos: says to the children, hoje today nós temos grupo vidas, we have life groups. temos que nos reunir como família. We must come together as a family. Ninguém sai. No one goes out. Você está a ensinar os seus filhos You are teaching your children a descobrir os seus deveres como os cristãos. to discover their duty as Christians. Ninguém sai de casa. No one goes out. Vamos nos reunir aqui para ouvir e para fazer parte desses grupos Let vidas. us come together to hear and to be part of this life group. Esse pai é sacerdote, This father is a priest, mas uma pessoa sem responsabilidade, but a person without responsibility, sabendo que hoje é o dia que deve reunir a família, knowing that this is the day to gather the family, cava, going out. desaparece de casa He disappears from para ir house. conversar com amigos. Go to talk to friends. Você está a desorganizar a sua casa, You are disorganizing your house. terá filhos sem temor diante de You are Deus, going to have children not fearing God. filhos desorganizados, Disorganized que children. muitas das vezes Many times serão apanhados na astúcia do inimigo, they will be caught in the craftiness of the porque enemy. eles estão a entender, eles estão a entender The understanding que a casa não tem teto, that the house has no roof. não há cobertura do pai, There's no covering of the father. não há liderança, There's no leadership. não podemos ser responsáveis. We cannot be responsible. Hoje é sexta-feira, meus filhos, Today is Friday, my children. é dia de jejum. Is day for fasting. Todos os cristãos jejuam. All the Christians fast. Nós também vamos jejuar. We are going to fast as well. Ele está assumindo a sua responsabilidade como líder em casa. Assuming a responsibility as leader at home. Hoje é dia do culto. Today is a day of service. Vamos todos para o culto. Let's all go to the service. Você está protegendo os seus You're filhos. protecting your children. Está colocando princípios da palavra de Deus. Putting the principles of the word of God. Isso é que significa sacerdócio na família. This is what means priesthood in the family. Olha aí. See that? 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. 1 Peter 2:9. Oh, meu Deus, eu tenho que terminar logo. I have to finish. Meu Deus, alguém está sendo abençoado ali. There's someone being blessed É there. o último versículo, tem vários versículos, mas esse é o último. This is the last verse. Assim, no primeiro, segundo, 1 de Pedro, 1 Peter 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. 2:9 Diz assim a Bíblia: says the Bible. mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós em que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Vós sois geração eleita. Vamos, irmão. You are the elected generation, O sacerdócio real, royal priesthood, nação santa, and a holy o nation. povo adquirido para anunciar as virtudes, o poder, a glória de Deus, People acquired to declare the glory of que a God. unção de Deus,
Que a unção de May Deus the anointing of God venha alcançar esses milhares de pais que estão a ouvir agora. come and reach thousands of fathers that are hearing me. E que o sacerdócio seja ativado And the priesthood be para activated que haja uma responsabilidade, so that there may be a responsibility, para que a casa tenha teto so that the house may have a e roof. que haja bênção na vida deste povo. Let there be blessing in the life of Em these nome de people. Jesus. In the name of Jesus. 7 coisas que você não deve deixar de fazer. 7 things we must not stop doing. A pregação está gravada. Preaching is Faz recorded. meditando, Go meditating, pedindo a Deus para ativar tudo. asking God to activate everything. Em nome de Jesus, vamos orar. Let us Porque pray. temos que sair já daqui a 5 minutos. Must go in 5 minutes. Em nome de Jesus name of Cristo. Jesus. Pai querido, Dear Father, graça te dou nesta noite. I give you thanks tonight. Quero te agradecer I want to thank you pela tua bondade. for your goodness, Porque o Senhor é Deus que libera estratégia, because the Lord is God who will liberate strategies, ativando a essência da igreja nesses últimos dias, activating the essence of the church in these last days para trazer um entendimento to bring an understanding sobre aquilo que o Senhor quer fazer about that what the Lord wants to do dentro dos seus propósitos. within your purpose. Somos a igreja, We are the church, o corpo de the Cristo. body of Christ. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Pai, toca a tua igreja, Father, touch your church, toca o seu povo, touch your people, toca homens e mulheres, touch men and women, onde que estiverem nesta noite, men to see tonight, onde que eles estiverem, wherever they are, sejam impactados, be impacted, tocados. touched. Libera a sua graça Release your grace sobre a vida do teu povo. upon the life of your people. Levanta uma geração de guerreiros, Rise up a generation of warriors, pessoas que não vão parar, people that will not stop, não vão cair, they will not fall, não vão voltar para trás, they will not backslide, mas que irão para frente, but they will go forward, lutando, fighting, batalhando battling, para continuar a revelar a tua glória to continue revealing your e glory o seu poder. and your power. Destrói todo o plano satânico. Destroy every satanic Tudo plan. que o diabo tem usado nesse tempo de Covid-19 What the devil has been using in the of para COVID-19, desencorajar, discourage, nós destruímos e quebramos isso. destroy. E oramos para que a cura também seja liberada. Pray the healing to be released. Libera a cura Release healing sobre a vida do teu povo. upon the life of your people. Haja cura, Let there be healing. haja cura, Let there be healing. proteção divina Divine protection sobre o teu povo. upon your people. Nesta noite, Tonight, cura os que pegaram heal Covid-19. those who got COVID-19. Livra o teu povo de medo, Set free your people de from terror. terror. Todas as informações desencorajadoras Every discouraging information sejam removidas. be removed. Pai, alcança-os com as tuas misericórdias. Father, reach them with your mercy. Através do teu sangue, Through your blood, continua a proteger as nossas vidas. protecting our lives. Encoraja a tua igreja. Encourage your church. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Que a fé não caia. The faith may not fall. Que a fé não caia. The faith may not fall. Eu oro para que sejam I encorajados. pray for them to be encouraged. Como tu disseste, As you say, Pedro, Peter, Satanás me pediu para te seringar como trigo, Satan is asking you to sift you as wheat, mas intercederei por você but I will intercede for para que you você não caia. so that you may not fall. E quando tudo isso acontecer, When all this happen, você se levantará you will rise up, e encorajarás os teus irmãos. you will encourage your brothers. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Senhor, que a fé não caia, Lord, may the faith not fall. que a oração não para, May the prayer don't stop. que o nosso servir não para, Our serving may not stop. nossos relacionamentos e comunhão que sejam mais fortificados em Cristo Our Jesus. relationship and fellowship be stronger in Christ Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Que nós possamos também cumprir com os nossos deveres, That we may fulfill our duties, semeando, sowing, edificando vidas. edifying lives. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Sermos sacerdotes na tua casa. Be priesthood in your heart. Levanta pais como sacerdotes. Rise up, parents. Que as haja priests. responsabilidade, Let there be onde responsibility uma liderança and leadership divina através dos pais divine through the parents, é liberada sobre as famílias. released upon the family. Que este avivamento traga a conversão do coração dos pais aos filhos This e dos revival filhos aos bringing pais. the converting of the hearts of the parents to the children. Derrama a tua unção sobre essas casas. Shed down your anointing upon Haja the house. cura, meu Deus. Let there be healing. Que o sangue de Jesus venha limpar May the blood of Jesus clean toda doença every e sickness. trazer vitória em nome de Jesus. Let there be victory in the name of Abençoa a tua igreja. Bless your church. Em nome de Jesus nós oramos. In the name of Jesus we pray. Amém. Amen. Shalom, shalom para Shalom, vocês. shalom. Eu tinha que terminar mesmo.